Olá a todos, irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós vamos dar início ao livro de Romanos. O livro de Romanos é uma das epístolas mais profundas do apóstolo Paulo e eu convido-vos a ficar bastante atentos e tirar notações, porque nesta carta o apóstolo Paulo explica o plano de salvação e a justiça de Deus. E ele começa a mostrar que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, mas que a justificação vem pela fé em Cristo. Nestas cartas nós vamos ver que o apóstolo Paulo ensina sobre a graça, a transformação pelo Espírito Santo e a nova vida em Cristo. E aqui destaca também que nada pode nos separar do amor de Deus. Nos capítulos finais, o apóstolo Paulo nos orienta sobre a nossa vida cristã de uma forma prática e ele dá bastante ênfase ao amor, à unidade, ao serviço. O livro de Romanos é a essência do Evangelho: justificação, santificação e glorificação em Cristo. Há um escritor que eu agora não me recordo quem é, mas que ele disse que se todos os livros da Bíblia se perdessem, que desde o Antigo Testamento, se tão somente as cartas do apóstolo Paulo, as epístolas paulinas, sobrevivessem, então seria o suficiente para que nós pudéssemos criar uma doutrina real e verdadeira de salvação e santificação. Amém? Então que nós estejamos todos bastante atentos quando estivermos a ler as epístolas que vêm a seguir e que o Espírito Santo venha a transformar-nos verdadeiramente, produzindo os verdadeiros frutos de justiça, que é isso que Deus quer agir em nós. Amém? Vamos começar então. Romanos, capítulo 1. Saudações de Paulo. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás, nas Escrituras Sagradas, por meio dos seus profetas. Elas se referem ao seu Filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda a parte a crer nele e lhe obedecer em honra do seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser o seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. As boas novas de Deus. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito do seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês nas minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado pela sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planeei visitá-los, mas até agora fui impedido. O meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês, em Roma.
pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. A ira de Deus contra o pecado. Assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que, por sua maldade, impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não têm desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, a sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou no lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda a espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem aos seus pais. Não têm entendimento, quebram as suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o pior, incentivam os outros também a fazê-lo. Romanos, capítulo 2. O julgamento de Deus. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará a todos os que praticam tais coisas. Uma vez que você julga os outros por fazerem estas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não entende o quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas,
Por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos os que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos os que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é o que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada no seu coração, pois a sua consciência e os seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão a agir corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Os judeus e a lei. Você, que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha do seu relacionamento especial com Ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que é que não ensina a si mesmo? Diz aos outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você, que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas, se você, que é circuncidado, não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De facto, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de facto. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e a circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Romanos, capítulo 3. A fidelidade de Deus. Então,
qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro e as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes e ganharás a tua causa no juízo. Alguém poderia dizer: mas o nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou a seguir apenas o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda: mas por que é que Deus me condena como pecador se a minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. A sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. A sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja dos seus lábios. A sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo o mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Cristo tomou sobre si o nosso castigo. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus mostrou-nos como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo pelos nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planeava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois a nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não. É também Deus dos gentios? Claro que sim.
existe um só Deus e Ele declara justos tanto os judeus como os gentios somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei.